Boa noite, boa noite. Começa agora o nosso terceiro dia de live. Boa noite. Vou só dar um tempinho para saber quem está chegando aí. Também queremos saber se vocês estão me ouvindo bem, se o som está saindo direitinho. Então eu vou começar com vocês e a gente vai ajustando o som. Vamos ver como é que a gente vai se falando. Hoje a nossa live começa com um tema bem interessante que eu acho que a gente vai poder acrescentar bastante, que é o poder das palavras. Nós vamos falar sobre o poder de gerar vida e morte, o poder de prosperar ou atrofiar através da palavra que eu utilizo. As palavras é a maneira que eu conduzo a minha vida, que eu escolho conduzir a minha vida. Boa noite, Vânia Patrícia entrou. Você tá me ouvindo bem, Vânia? Boas noites, Marcelo. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Pra mim tá tudo certinho aqui, a internet funcionando perfeitamente, o som também. Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. Então, se você quiser compartilhar, conhece alguém aí que precisa ouvir sobre isso, chama essa pessoa, ajude seu amigo, sua família. Vamos trabalhar sobre esse assunto juntos hoje. E aí eu queria começar com uma reflexão que é sobre a composição do nosso corpo. O nosso corpo é 70% de água. 70% de água. E aí a gente tem um pesquisador japonês que fez um teste com a água. E aí ele congelou a água. Só que antes dele fazer esse teste, ele colocou estilos musicais. E ele colocou também sobre a água palavras. Ele agradeceu a água pela existência, falou que a água era amor, que a água era vida. E em outro momento, outra água, né? Ele amaldiçoou, disse que a água não prosperava, que a água estava atrofiada. E teve as águas de controle, né? A água que não foi dito nada, a água do desprezo. E foi constatado que a água que ele abençoou teve uma imagem incrível. Esse teste está no YouTube, está no Google, você pode procurar sobre o pesquisador japonês que fez o teste com a água. Mas eu citei isso porque a gente vem falar que o nosso corpo é 70% de água, significa que o que eu escuto ou que eu pronuncio sobre outras pessoas tem o poder de fazê-las crescer ou fazê-las atrofiar. Jane Louise está entrando aí, bem-vinda, Jane.
E aí falando sobre boa noite, falando sobre atrofiar o outro, significa que eu posso mudar a minha vida de acordo com as palavras que eu utilizo. E aí, no primeiro momento, a gente está falando sobre a pesquisa do pesquisador japonês, que ele fez o controle com as águas. E aí tem outro experimento também sobre o arroz. Teve um arroz em um recipiente fechado e as crianças o tempo todo falavam para eram 3 potinhos de arroz. Um potinho era abençoado, você é amor, você é vida, você vai prosperar. O outro potinho, você não presta para nada, você não vai crescer, você não evolui. E o terceiro potinho era o desprezado. E foi constatado nessa pesquisa também que o pote de controle que foi desprezado, ele foi o primeiro a dar bolor. O pote que foi amaldiçoado, ele ficou totalmente mofado e apodrecido. E o arroz cozido, que foi abençoado, amado, profetizaram coisas boas sobre ele, ele permaneceu intacto depois de 27 dias. E depois a pesquisa foi continuando e o arroz permanecia totalmente intacto. Isso significa que como o nosso corpo ele é feito 70% de água, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. E para quem a gente fala e como a gente fala. E também um cuidado de filtrar aquilo que entra em nós, aquilo que é lançado pra gente. Tem pessoas chegando aí, eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem. Está ouvindo perfeitamente bem, se a live está tranquila, se a internet está legal. Para mim está tudo caminhando perfeitamente aqui. Mas vamos continuando. E aí, falando sobre isso, antes de falar, a gente pensa. E aí, a gente tem que controlar o que a gente pensa. Mas o que a gente fala acontece. O que a gente fala, ele produz vida ou morte. E às vezes a gente pode falar de um filho, né? Um filho que está rebelde, meio complexo no colégio, dando um pouco de trabalho. E aí você começa a repetir para ele: nossa, você não presta, você só me dá trabalho. Você atrapalha a minha vida. Será que com essas palavras existem alguma possibilidade que essa criança melhore? Que essa pessoa se torne alguém melhor a partir de tanta maldição que eu pronunciei sobre a vida dela? E às vezes o marido, você é casada ou com namorado, noivo, e às vezes você fica falando mal para suas amigas, para suas vizinhas, do seu marido, e o seu casamento não melhora. Mas eu acredito que não existe possibilidade de melhora se a gente pronuncia tantas palavras maldosas e atrofiantes sobre a vida do outro. E a gente fecha o campo em volta de nós de maneira que o que a gente falou é. Existe um texto, mas que eu gosto muito como frase para a vida, que é Provérbios 23:7. Assim como tu pensas, assim o é. Então, se a gente pensa que vai dar errado, vai dar errado. E se a gente pensa que vai prosperar, vai prosperar. E aí, quando a gente pensa, a gente entra em sintonia e harmonia com as nossas decisões e a gente pode falar ou não. Mas se for bom, por que não falar? Se às vezes a gente passa tanto tempo também falando que não deveria falar. E aí você trabalha numa empresa e você fala: nossa, essa empresa não presta, só tem gente fofoqueira, só tem gente malvada, só tem gente horrível aqui. E aí você fala: nossa, essa empresa não melhora. Você realmente acha, com tanta profecia má, você acredita que o espaço onde você está vai melhorar?
Será que existe alguma possibilidade? Se você diz que é mal, que é ruim, que não prospera, que o filho é ruim, que o trabalho é ruim, que o marido é ruim, que a sua vida é ruim, que você não vai emagrecer, que você não consegue comer direito, você não consegue parar de tomar refrigerante, que você não consegue dormir 8 horas por dia. Tudo que faria bem, a gente diz que não consegue fazer. Em compensação, tudo que faz mal, a gente fala e continua nesse ato de reprodução da nossa fala. Assim como o homem pensa e fala, assim o é. O nosso cérebro ele procura coerência, o tempo todo ele procura coerência. Ele procura fazer aquilo que a gente realmente fala que é. Então, se a gente fala que é, será. E aí é interessante porque tem um texto muito, muito interessante da Bíblia que eu gosto muito, que é sobre a língua, que é um mal que a gente não consegue frear. E com ela a gente domina todo o nosso corpo. É complexo, mas é bem real. Eu acredito que a gente sempre acaba colhendo o fruto disso. A minha mãe usava um exemplo quando a gente era criança, que a fofoca, ela é como um travesseiro de pena de ganso, que você sobe no prédio mais alto da cidade e abre ele. E depois você desce tentando catar cada pena que foi perdida ou que foi lançada desse travesseiro. Não existe possibilidade de eu espalhar algo e depois querer que esse algo não aconteça. Afinal de contas, eu plantei para que isso acontecesse. Foi a minha fala que trouxe a realidade. Foi a minha profecia que fez aquilo acontecer. E se a gente conseguir frear a nossa língua e usá-la para o que é bom, para o que é próspero, para o que é frutífero, nós teremos uma vida abundante. E poderemos sim prosperar e frutificar. A Jane está falando que temos produzido qual tipo de arroz? E aí, Jane, que tipo de arroz você tem produzido? Isso é complicado. E aí, o importante da reflexão é você conseguir avaliar em cada local da sua vida que você está inserido, o que você tem produzido. O que você tem produzido na sua família, o que você tem produzido na sua casa, o que você tem produzido na sua saúde, o que você tem produzido com seus filhos, com seu marido, no mercado que você vai, na manicure, no salão. Qual a diferença que você faz através da sua fala na sociedade que você vai? Qual a diferença que você faz na vida do outro quando o outro chega para você e conta algo? Ou, hoje, nós estamos vivendo um período, se a gente liga a televisão, ou é corrupção, ou é violência. E quanto tempo você se alimenta disso? Se eu passo 5, 6, 2 horas, que seja 1 hora, ouvindo aquela notícia má, tudo que está acontecendo eu começo a ver assim. E aí quando eu encontro outra pessoa, eu começo a compartilhar desse assunto com ela. Você viu? Tá perigoso. Você viu a corrupção? Você viu a política? E aí a gente passa o tempo que a gente tinha de qualidade discutindo, cada um defendendo a sua tese e intoxicando um ao outro. Faz sentido para vocês, em algum momento, que a vida ela pode se tornar tóxica a partir do que eu vejo, do que eu me alimento?
Quero ouvir vocês falando. Será que você se torna mais saudável ou menos saudável a partir do que você se alimenta? Então, nós temos a Gleice, a Jane, Silvia, Elisângela. Boa noite. O Marcelo também está com a gente. E a vida vai passando e a gente não se dá conta de que se a gente tivesse falado e produzido coisas boas através da nossa fala, a nossa família seria mais feliz, os nossos filhos seriam pessoas melhores, nosso casamento seria mais saudável, a nossa casa seria mais próspera, a gente teria até um sentimento mais feliz. Caiu aqui a minha internet. Tá todo mundo aí, gente? Já retomei. A minha conexão foi interrompida. Então, a Maria Lúcia fala, com certeza. Eu acredito que um professor que está na sala de aula, ele tem que conviver com crianças, com criações diferentes, com comportamentos diferentes, e que quando está no grupo, eles se fortalecem e eles têm atitudes negativas, muito negativas, mas se o professor, em vez de criar uma possibilidade desse aluno desenvolver, de conseguir um controle na turma e ficar falando mal, chamando os alunos de nomes que não deveria ser chamados, chamando os alunos de pestes, encapetados, não existe possibilidade deles se tornarem o contrário você falando dessa forma. Não existe. Porque assim como o homem pensa, assim o é. Marcela está falando que faz sentido. Falei ontem sobre a lei da atração. E olha ela aí novamente, a lei da atração. Exatamente isso. E a física quântica prova muita coisa da lei da atração. E a gente começou falando sobre pesquisadores, né? Como o nosso corpo, ele é 70% de água. E aí foi feito pesquisas de como a água se transformava, a molécula da água se transformava a partir da fala para essa água, a partir do tipo de música que era colocado para a água. E aí é uma transformação de vida, e a gente produz um bem-estar. Um bem-estar. Ontem a gente falou de espiritualidade, né? No nosso tema que foi talentos e forças pessoais. E espiritualidade é importante porque você vai trabalhar você com você mesmo. Você vai passar a se olhar, a se examinar, a respirar, procurar uma prática que você possa estar com você e criar esse vínculo. Às vezes a gente fica muito aqui para fora, muito, falando muito. A gente quer provar algo para alguém, porém a gente tem que viver bem conosco. Ter o nosso momento. A espiritualidade trata disso, da plenitude, da transcendência. E aí quando você trabalha a espiritualidade, e você pode usar a fala também para isso, você evolui como pessoa e você se torna mais empático, mais resiliente, entendendo a limitação do outro e as coisas que ele não consegue evoluir, mas que você pode ajudar de alguma forma. Então é exatamente isso. Assim como o homem pensa, assim o é. Na verdade, na live de hoje, eu compartilho e faço um desafio da gente parar de falar demais e olhar mais para dentro da gente de maneira que a gente possa mudar a nossa realidade. Quando for para falar, o meu casamento está muito ruim. E aí eu posso começar a profetizar isso, né? Meu casamento é feliz, meu casamento é bom, meu casamento é próspero. E aí tem uma
uma técnica na programação neurolinguística que eu acho bem interessante, que é você fazer uma ancoragem, mas uma ancoragem para você cortar isso. E funciona da seguinte maneira: quando você sentir vontade de criticar alguém, de falar mal de alguém, de falar mal da sua realidade, falar mal do seu relacionamento, você vai apertar a sua mão. Qualquer mão, você vai escolher uma mão e vai apertar. E aí quando você vai falar assim, isso não presta, você aperta. E aí quando você apertar, você vai trocar, não, isso vai dar certo. Aí você vai falar, meu filho tá muito rebelde. Não, você lembra que tem que apertar a sua mão. E você vai falar assim, não, meu filho é abençoado, meu filho é próspero. E aí você vai usar isso para tudo. No momento que você sentir que deve falar mal de alguém ou odiar alguma coisa, você vai apertar a sua mão e vai falar algo positivo a favor daquilo ali. E aí você vai trocando. Não existe possibilidades, eu não quero mais ser negativo, a partir de hoje eu só vou falar coisa boa. Você tem que ir trocando. Porque você, desde a infância, você aprendeu a funcionar de uma forma. Quando você era criança, alguém cantava pra você assim, boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. E aí você escutava boi, 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 boi da cara preta 4 vezes o boi, e toda criança tem medo de careta. Então, não faz sentido você cantar essa música pro seu filho. Se você tem um filho, você para de cantar essa música para ele. Porque você está deformando ele. Você está dizendo que o boi vai pegar ele. Cantava uma música para mim assim, a vaca de Alcide é preta e branca. Eu não ouvi, só ouço falar. De noite ele solta ela só pra chatear. E a criança que estiver chorando, ela vem e quer pegar. Eu, meu Deus, a vaca de Alcide vai me pegar. Então, às vezes é implantado medo na gente através dos nossos pais. E aí, não porque eles queiram, mas porque eles não sabem. E hoje, já que você tem esse conhecimento, você pode mudar isso. Mudar sua vida, mudar sua realidade através das suas palavras. Então, nós ensinamos uma técnica que você pode apertar quando falar. Toda vez que você for falar mal de alguma coisa, você vai apertar a sua mão e vai colocar uma palavra positiva naquele lugar. Isso não é autoajuda. Isso é mudança de mente. E aí, se você muda a sua mente, você vai mudar a sua realidade. Agora eu vou ver o comentário da Marilúcia Corel, que fala que teve um aluno que comentou em sala que a primeira vez que tinha recebido um carinho de um professor foi no 3º ano do ensino médio. Nossa! Isso fez muita diferença para ele, pois ele tinha ouvido críticas. Isso acontece muita coisa. Mas é triste porque acaba que deforma o outro. Mas graças a Deus que teve um professor para olhar para ele e ensinar ele que pode ser de outra forma. Porque enquanto a gente sempre escuta que você é um mau aluno, você não é inteligente, você é uma peste, sai daqui, vai para a coordenação, fica quieto, olha, vou te suspender, enfim. Quando você escuta isso, parece que você vai funcionando desta maneira, né? E aí o cérebro, ele procura coerência. E você vai sendo coerente àquilo que você tem ouvido. E quando você tem a possibilidade, alguém olhou para você e falou, nossa, você é importante nessa área. Você pode fazer diferença nessa área. E aí o outro fala, nossa, pode ser diferente, que interessante. E aí ele começa a funcionar de uma outra forma para ser coerente com esse elogio que ele nunca teve. Eu uma vez estava fazendo uma dinâmica numa sala com os alunos de 10 anos e a menina abriu um sorriso tão lindo para mim que eu falei, nossa, que sorriso lindo. E aí um aluno falou assim, ela não é linda nada não, tia, ela é feia. Aí eu falei assim, não. Aí eu olhei nos olhos dela e falei assim, pra mim, você é linda. E a menina tinha
desarmado, assim, quando todo mundo começou a falar dela. E ela olhou pra mim assim, a esperança, né? E aí eu pude constatar ali que a beleza, e a conseguir abrir uma discussão sobre o que era beleza. Eu falei assim, então tá, vocês estão dizendo que ela não é bonita. O que é bonito pra vocês? Aí eu comecei a perguntar, ele é bonito? Ela é bonito? Ele é bonito? Ninguém era bonito. Eu falei, gente, então aonde está o bonito? Porque se a gente tem 40 alunos nessa turma e ninguém é o padrão da beleza, por que eu vou dizer que o outro é feio, se ninguém é bonito? Então são questões que a gente precisa trabalhar com crianças de 10 anos, né, que foi o meu caso, mas que poderia chegar até o ensino médio sem ninguém ter falado que o outro é bonito dentro da subjetividade dele, dentro da particularidade dele. E isso pode fazer toda a diferença. Durante toda a vida escolar, Maria Lúcia Corel falou. Às vezes a gente passa tanto tempo em um lugar, e isso é legal, porque às vezes a gente passa tanto tempo falando mal do outro, mas não elogia o outro. E é interessante porque você tem um esposo, você tem uma mãe que te deu amor, que te deu carinho, que te pegou no colo, que te amamentou, que cuidou de você, que tem defeito como qualquer outra mãe. Mas ela teve qualidades. Em que momento você usa a sua boca, você usa o poder das palavras para abençoar a sua mãe? E aí você, além de abençoar por ser grata por tudo que ela fez para você, ou por você, você pode mudar situações destrutivas e crônicas que estão acontecendo sem produtividade na sua casa, na sua vida. Você pode mudar a sua realidade, a realidade da sua família, a realidade do relacionamento com sua mãe, com seu pai, através disso. Então, a live de hoje é para ensinar a gente a abençoar. Eu li um livro há muito tempo atrás que falava assim, pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. E a proposta do livro era ficar 30 dias sem reclamar. E aí você cumpria os 29º dia. Quando você chegava lá sem reclamar, você voltava para o primeiro. A proposta do livro é ter uma vida sem reclamação, sem murmuração, com menos doenças, com mais saúde, com mais reflexões positivas, com mais emoções positivas, e trazer uma ideia de que reclamação fosse bom, o mundo estaria perfeito. Maria Lúcia Corel coloca, que desafio, ficar 30 dias sem reclamar, mas se tiver no caminho e reclamar, volta para o começo. E aí a gente vai tornando a vida mais saudável. É claro que quando a gente também faz isso, né, de parar de reclamar, a gente começa a se sentir desconfortável em alguns momentos, em alguns ambientes também. Com algumas pessoas, as pessoas reclamam e você fica olhando para elas assim. Essa demanda é sua, não é minha. Eu não preciso acrescentar nada na reclamação do outro. Eu também não preciso dizer para ele que ele está errado de reclamar. Porque eu posso gerar Se eu tiver a oportunidade, eu vou falar. Nossa, mas será que não tem um ponto positivo nessa situação? Pode ser uma possibilidade. Você criar uma nova abordagem em cima da reclamação do outro. Mas se for para gerar discussão, se for para gerar um mal-estar, deixa ele falar, ele já ganhou. Ele acredita que vai continuar reclamando e vai fazer bem, então ele continua assim, eu que quero mudar. E a mudança, ela é a partir de mim. A começar de mim, eu vou mudar o ambiente onde eu estou inserido. E você também pode fazer isso, mudar o ambiente ao qual você está inserido, através das suas palavras. Declarando que as coisas vão ser boas, que as coisas vão acontecer, que sua família vai ser melhor, que as finanças vão melhorar, que vai ter emprego, que a cidade vai ficar mais segura,
E você vai usando suas palavras, tendo prudência e sendo produtivo. Produtivo no sentido de produzir palavras positivas para gerar circunstâncias positivas, coerente a essas palavras. A Maria Lúcia Coral está dizendo que os problemas podem virar uma lição, exatamente. E aí, quando você vê o problema e já começa a reclamar, você perde a possibilidade de tirar uma lição positiva, que pode ser base para a sua vida, pode ser base para um próximo problema que possa vir. Então, hoje nós falamos sobre o nosso corpo é 70% de água. Então, não deforme o outro com as suas palavras. Não use palavras para deformar. Use as suas palavras para abençoar o outro. Seja positivo. Seja o melhor de si na situação onde você está. Porque se você tem o hábito de reclamar, a situação pode melhorar e você vai continuar reclamando. Porque você tem o hábito na sua veia, no seu sangue. Então, para você reclamar faz parte, então você vai continuar reclamando. Usar os problemas como lição. Por quê? Nós podemos melhorar e crescer através dos problemas que vivemos. A gente não precisa ficar atrofiado aos problemas. E nós usamos a nossa ferramenta, que é a nossa mão. A gente pensou algo negativo, falou. A gente pode pedir desculpa, a gente pode pedir perdão. Se a gente estiver sozinho, quando a gente fala sozinho, a gente pode falar, me perdoa por eu ter feito isso. E aí você pode consertar a sua fala. Você vai falar assim, não, isso vai dar certo, porque eu vou me empenhar para que isso dê certo. E aí você sai do lugar de vítima das circunstâncias e assume a autorresponsabilidade, que nós falamos sobre ela na segunda-feira, e começa a criar uma nova história. E usar a sua boca para prosperar. E abençoe seu trabalho, abençoe sua vida, abençoe seu marido, abençoe seu filho, abençoe sua família, sua mãe, seu pai. Agradeça porque tudo começou a partir do seu pai e da sua mãe. Se você está aqui vivo, é porque eles se abriram para te conceber. Então, seja grato e abençoe-os com todos os defeitos que eles têm, com todas as coisas negativas que eles carregam, mas nós podemos abençoá-los. Podemos fazer isso de forma eficaz, usando as nossas palavras, agradecendo com as nossas palavras, abençoando com as nossas palavras. Então, a partir de hoje, seja positivo. Não positivo no sentido de, vou ser positivista, não. Você vai ser positivo em usar as suas palavras de maneira a abençoar o outro. Gente, então é isso. Foi muito, muito, muito bom estar com vocês hoje. Muito bom. Muito bom poder compartilhar esse pensamento com vocês. Ver aí vocês falando junto comigo, compartilhando. Muito obrigado. E as nossas lives vão até sexta-feira. Amanhã nós teremos mais uma live. E nós vamos falando sobre cada assunto. E vamos esmiuçando, transformando a nossa vida em mulheres confiantes. E a mulher que reclama menos, ela é mais confiante. E aí, se hoje você reclama muito, você pode transformar isso e passar a ser mais positiva e produtiva em todas as suas relações. Tá ok? Gente, uma boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Deus abençoe a todos e um beijo. Tchau, boa noite.